Desporto. A segunda mão das meias finais da Liga dos Campeões Africanos de Futebol decorre a 13 e 14 de maio. A única equipa angolana presente nesta fase da prova, o Petro de Luanda, desloca-se ao terreno do Wydad, em Casablanca, em território marroquino, nesta sexta-feira, 13 de maio. Na primeira mão que decorreu em Luanda, a capital angolana, os petrolíferos perderam por 3-1 frente aos marroquinos do Wydad. Em entrevista exclusiva à RFI, Wellington de Lima Gomes, guarda-redes brasileiro do Petro de Luanda, abordou os resultados que a equipa angolana tem obtido na Liga dos Campeões e no Girabola, bem como o seu percurso até chegar a Luanda. Mas antes disso, Wellington afirmou que tudo ainda é possível neste jogo da segunda mão, ele que também analisou o primeiro encontro. Em Marrocos nós temos mais um jogo, muito importante, a segunda parte desse confronto das meias de finais. E sabemos da importância e da dificuldade que vai ser jogar em Marrocos. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar. A equipe do Wydad é uma equipe muito bem organizada, defende muito bem. Mas nós também temos qualidade, né? Não é à toa que chegamos aqui às meias de finais da Liga dos Campeões. Temos qualidade para surpreender o adversário. Então vamos trabalhar bem, vamos nos focar bem, corrigir os erros que cometemos e dar o nosso melhor sempre, né? Nós acreditamos que no futebol tudo é possível e nós vamos em busca de fazer o nosso melhor. Que análise podemos fazer da primeira mão em Luanda? No primeiro jogo nós não tivemos um resultado muito bom. Infelizmente não era o resultado que nós queríamos, por estarmos jogando em casa, mas a gente sabia que iria ser difícil, né? Jogar contra a Wydad não é fácil, mas a gente queria mais. Infelizmente, futebol acontece essas coisas, mas ainda tem um jogo de volta, nós temos que acreditar sempre e não há outro pensamento a fazer o nosso melhor e ver o que o futebol pode proporcionar para a gente. Qual seria a mensagem que poderia enviar aos adeptos do Petro? A mensagem para os adeptos é, primeiro eu queria agradecer pela festa que eles fizeram no nosso último jogo aqui contra a Wydad aqui em Luanda. Foi uma festa linda, maravilhosa, sempre nos apoiando. E pedir que continue sempre nos apoiando, que nós vamos procurar fazer o nosso melhor sempre dentro de campo, né? E que acreditem no nosso potencial, acreditem sempre que no futebol tudo é possível, né? E esperar da gente empenho, dedicação, que nós vamos fazer o possível para continuar trazendo alegria para eles. Qual é a sensação de ter chegado às meias finais da Liga dos Campeões Africanos? Acreditavam que isso fosse possível? A sensação de ter chegado até aqui é maravilhosa, né? Há muitos anos que o Petro não conseguia essa façanha e nós conseguimos. Estamos de parabéns por termos chegado até aqui e não foi simples, não foi fácil, né? Tivemos muitas dificuldades, até porque a Liga dos Campeões não é uma competição fácil. Então nós estamos de parabéns, estamos muito felizes mesmo com essa campanha que estamos fazendo. E o pensamento nosso, e eu tenho certeza que todos que fazem o Petro, a diretoria, a torcida, os adeptos, que os anos seguintes possam repetir essa façanha, né? Chegar sempre às meias de finais, à final, porque nós merecemos e sempre fazemos por onde para que isso possa acontecer. Wellington, em relação a si, como chegou ao Petro de Luanda? Eu vim para o Petro através de algumas indicações da equipa técnica aqui do Petro também, que entraram em contato comigo, que conhecem alguns treinadores que eu trabalhei no Brasil e acabaram me indicando para cá. Como foi a adaptação ao ambiente, ao país, ao futebol angolano? E que nível tem o campeonato angolano? A adaptação foi boa, foi rápida. Assim que eu cheguei já fui informado como deveria jogar, de forma agressiva, fora da baliza, para poder a nossa equipe ficar sempre jogando no campo do adversário. E o campeonato angolano é um campeonato difícil, né? Não há nenhuma competição fácil. Nós somos a maior equipe de Angola, mas todos que jogam contra o Petro querem mostrar serviço, querem fazer o seu melhor, então estão sempre a dificultar os jogos para nós, né? Então nós temos que cada vez mais fazer o nosso melhor e cada jogo que nós vamos, temos que mostrar quem realmente somos, que somos a maior equipe de Angola e temos objetivos a cumprir e é assim que nós temos que fazer, jogo após jogo, fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é estar sempre pressionando os adversários, jogando no campo deles e fazendo gols. Jogou no Brasil e também passou por Portugal e pela Índia. Como foram essas experiências? Passei 4 temporadas no Marítimo de Portugal, joguei na Índia também e foram experiências boas para mim, né? Esses lugares te proporcionam aprendizagens diferentes, né? E foram experiências maravilhosas, onde eu pude evoluir também e esses lugares assim diferentes te fazem aprender cada vez mais e você tem que procurar passar isso para dentro do campo da melhor forma possível. Wellington, como surgiu a paixão pelo futebol? E a que momento acreditou que pudesse
ser futebolista profissional? A paixão por futebol vem desde criança, né? Toda criança, pelo menos a maioria, pensa em ser jogador de futebol e esse é um sonho que eu tenho desde criança, né? Onde ficava jogando com os meus amigos do bairro e fui crescendo, fui evoluindo e vendo que era isso mesmo que eu queria. Então, me dediquei 100% a essa profissão e graças a Deus estou nela até hoje e procuro conquistar, porque esse é o nosso maior objetivo, né? A gente vai para os clubes para poder alcançar os objetivos do clube. E isso eu tenho feito por onde eu estou passando. E aqui no Petro eu tenho certeza que não vai ser diferente, né? Nós temos objetivos a cumprir e estamos muito próximos deles. Esta época está a ser incrível para o Petro. Meias finais na Champions e liderança no Girabola. Esta época tem sido maravilhosa mesmo, né? Estamos nas meias finais da Liga dos Campeões, que é uma competição muito difícil, né? E somos líderes do Girabola, que é o nosso principal objetivo dessa época, que é um título que já não vem há 12 anos, eu penso. Então nós temos tudo para poder dar alegria aos adeptos do Petro novamente com esse título do Girabola. Era Wellington, guarda-redes brasileiro de 32 anos do Petro de Luanda, que já representou o Marítimo, em Portugal, o North East United, na Índia, e vários clubes brasileiros, entre eles o ABC, equipa onde aliás se formou. Recorde-se que o melhor resultado obtido pelos petrolíferos na Liga dos Campeões Africanos foi uma meia-final em 2001, onde o clube caiu perante o Mamelodi Sundowns. De notar que no outro encontro das meias-finais da Liga dos Campeões Africanos, temporada 2021-2022, os egípcios do Al Ahly venceram os jazelinos do ES Sétif por 4-0 na primeira mão. O segundo jogo decorre a 14 de maio na Argélia. Continuamos com o futebol europeu. O Paris Saint-Germain lidera o campeonato francês da primeira divisão de futebol com 80 pontos e já se sagrou campeão de França. Na tabela classificativa, os parisienses têm mais 12 pontos do que o Marseille. De notar que na quarta-feira decorreram 2 jogos em atraso. O Nice venceu por 4-2 o Saint-Étienne, enquanto o Nantes derrotou o Rennes por 2-1. As consequências na tabela classificativa são que o Nice passou para o quarto lugar com 63 pontos, à frente do Rennes, que tem menos 1 ponto. O Nantes está na 9ª posição com 54 pontos e o Saint-Étienne ocupa o 18º e antepenúltimo posto com 31 pontos, lugar que coloca os verdes no play-off de manutenção, onde terão de defrontar o terceiro classificado da 2ª divisão para se manter na primeira. Isto se terminarem nessa posição dentro de 2 jornadas. Passamos para a Liga Inglesa. O Manchester City, atual detentor do título, ocupa a liderança na tabela classificativa com 89 pontos. Nesta semana decorreram jogos em atraso. Os Citizens venceram por 5-1 na deslocação ao terreno do Wolverhampton, enquanto o Liverpool derrotou por 2-1 o Aston Villa. O que significa que o Liverpool continua no segundo posto com 86 pontos, quanto ao Chelsea ocupa o terceiro posto com 70 pontos, isto após o triunfo por 3-0 na deslocação ao terreno do Leeds. Em Espanha, o Real Madrid, que já se sagrou campeão, lidera atualmente a Liga Espanhola com 84 pontos. Na 36ª jornada, os merengues venceram por 6-0 o Levante. O FC Barcelona está na 2ª posição com 72 pontos. Os blaugranas venceram por 3-1 o Celta de Vigo. Quanto ao Atlético Madrid, ocupa o terceiro lugar com 67 pontos, isto após a vitória por 2-0 na deslocação ao terreno do Elche. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve.